Olá, telespectadores da TV da Transparência, começando o nosso segundo bloco de notícia desta terça-feira, 5 de março, com os destaques do Senado. O destaque principal do Senado de hoje tem sido a descriminalização do porte de drogas. E o motivo dessa principal pauta é a retomada do assunto no Supremo Tribunal Federal. Amanhã, na quarta-feira, é esperado que o STF julgue uma possível inconstitucionalidade da lei antidrogas, que considera crime o porte de substâncias ilícitas. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, afirmou em pronunciamento hoje que o STF está interferindo nas atribuições do Congresso Nacional, que já havia legislado sobre o assunto e se posicionou contra. O senador alertou para os riscos relacionados à descriminalização das drogas e afirmou que nenhum país onde a liberação das drogas foi implementada teve resultados positivos. Ele apontou também o aumento da criminalidade e da degradação social. Outro ponto que Seife falou foi que a descriminalização trará mais renda para o crime organizado. Vamos conferir o que disse o senador. Além da população brasileira já dizer não às drogas, além do parlamento dizer não para as drogas, além do relatório das Nações Unidas sobre droga e crime dizendo que onde se legalizou houve aumento de tudo, criminalidade, violência, morte, estupro, tudo, criminalidade, não reduziu-se. Nenhum país que liberou droga conseguiu redução no consumo de droga ou nenhum índice positivo para a segurança pública. Nós estamos injetando dinheiro direto na veia do crime organizado, do PCC, do Comando Vermelho e de outras facções que certamente existirão. Ou o pessoal acha que essa droga vai vir de onde? O Brasil é o maior país agro do mundo. Sabe o que vai acontecer? Vai ser substituído soja por maconha. Vai ser substituído milho, café, cana-de-açúcar por coca, pela planta. Porque vai ser um negócio maravilhoso. O cara anda com 40, 50, 60 gramas, distribui e vende. Volta no cafofo deles lá, pega mais droga e vai vendendo. Bom, e ainda dentro desse tema, o senador cearense Eduardo Girão disse que a decisão de colocar a matéria novamente em pauta demonstra que existe um avassalador ativismo político e ideológico, em suas palavras, dentro da corte. Além disso, o parlamentar diz que tem fortes questionamentos à imparcialidade do ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF e responsável por colocar a pauta em destaque novamente. Vamos ouvir o que disse um pouco do senador Eduardo Girão. Além disso, senhor presidente, tem fortes questionamentos à imparcialidade, nesse caso, do ministro Barroso, porque sempre foi ativista em prol da legalização da maconha. Ele fez, por exemplo, palestras em Nova York a convite da Open Society, comandada pelo bilionário George Soros, um dos maiores investidores, patrocinadores globais da legalização da droga, em especial da maldita maconha. Nessa senda, esse magistrado tinha a obrigação de se declarar suspeito nessa matéria. Essa foi, inclusive, uma das razões que embasaram o meu pedido de impeachment, junto com outros colegas aqui, senador Stivo, senador Plínio Valério, que hoje é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, do ministro Barroso. Bom, e ainda no Senado também é destaque o lançamento do terceiro plano de equidade de gênero e raça. Primeiro órgão do país a desenvolver uma proposta para garantir a igualdade de tratamento e de oportunidades, o Senado Federal entra em seu terceiro biênio do plano de equidade de gênero e raça. A proposta, que será desenvolvida ao longo de 2024 e 2025, foi lançada
aprovada ontem, na segunda-feira, na Comissão de Direitos Humanos. O presidente da comissão, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância desse lançamento durante a semana de comemoração do Dia Internacional da Mulher, que será na próxima sexta-feira, dia 8. Bom, e ainda no Senado nós temos um destaque sobre o estado do Ceará, especialmente sobre como é que eu posso dizer? Um jogo que teve aqui relacionado aos times aqui do Ceará. No dia 21 de fevereiro, o ônibus da delegação do Fortaleza foi apedrejado após um jogo entre a equipe cearense e o Sport Recife na Arena Pernambuco. 6 jogadores ficaram feridos no episódio, que rendeu o debate sobre a violência no esporte. Para evitar novos ataques, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei que propõe prisão de até 15 anos para aqueles que promoverem, praticarem ou incitarem violência física ou moral contra atletas e treinadores profissionais. O PL 517 de 2024, que altera a Lei Geral do Esporte, também institui como dever das organizações esportivas a adoção de medidas com vistas para garantir o respeito à integridade física e mental dos atletas, não só no local da realização do evento, como também garantir toda essa proteção durante o trajeto de ida e volta. São esses os destaques do Senado Federal de hoje. E quais são os destaques na Câmara dos Deputados, Cíntia? Bom, Amanda, os primeiros destaques da Câmara Federal. Começamos com um destaque na Câmara falando sobre a eficiência energética do Brasil. A coordenadora-geral de Eficiência Energética do Ministério de Minas e Energias, Samira Carmo, participou ontem, segunda-feira, de um debate sobre a eficiência energética, promovido pela Frente Parlamentar de Energia da Câmara dos Deputados. Ela explicou que o governo vai trabalhar em um índice mínimo de eficiência energética para edificações em 2025. De acordo com ela, em 2024, o trabalho de índices mínimos será feito com lâmpadas de LED e refrigeradores comerciais. Em 2023, foi a vez de um dos refrigeradores residenciais, o que levantou alguma reação do setor empresarial. Para o governo, ainda existe uma cultura empresarial que vê os investimentos em eficiência energética apenas como custos. Samira disse, porém, que cada real investido em eficiência energética gera uma economia de R$ 3,40. Samira Carmo lembrou ainda que o Brasil tem muito potencial para elevar o consumo de energia e também por isso será preciso ser mais eficiente, o que, por exemplo, nos Estados Unidos é 5 vezes maior que no Brasil. Outro destaque na Câmara é a reunião de comissão especial sobre desastres naturais, que vai acontecer hoje, terça-feira, às 14h30 da tarde, e vai debater sobre o efeito de mudanças climáticas sobre o planeta Terra e sobre o território brasileiro. A audiência pública vai contar com a presença de pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Observatório do Clima e do painel intragovernamental sobre mudanças climáticas. Também tramita um projeto de lei que cria o Programa Nacional de Capacitação em Saúde Mental, com o objetivo de capacitar os profissionais da saúde. O programa será desenvolvido em parceria com instituições de ensino superior e será constituídas por cursos, palestras e outras atividades de capacitações voltadas aos profissionais de saúde. Essas atividades abordarão avaliações, diagnósticos, tratamentos e prevenções de transtornos mentais, bem como estratégias de promoção do bem-estar social. E esses foram os destaques da Câmara Federal. Bom, e o principal destaque no Supremo Federal hoje é a questão do vínculo empregatício entre motorista de aplicativos e as plataformas online. Esse destaque é porque o Supremo que vai decidir se existe um vínculo empregatício entre os motoristas de aplicativo e a empresa criadora e administradora da plataforma digital.
Nesse primeiro momento, em deliberação unânime, no plenário virtual, foi reconhecida que a matéria tem repercussão geral, ou seja, que ela é relevante do ponto de vista social, jurídico e econômico e ultrapassa os interesses das partes envolvidas no caso, ou seja, essa decisão valerá para todos os outros casos nesse sentido. O próximo destaque é uma decisão do mais novo componente da Corte, o ministro Flávio Dino, que suspendeu o processo de escolha de um membro do Tribunal de Contas do Maranhão. Os autores das ações questionam a validade das normas da Constituição do Estado do Maranhão e do regimento interno da Assembleia Legislativa local, que tratam do procedimento de indicados e candidatos aos cargos de conselheiros do Tribunal de Contas do Maranhão. Em sua decisão, o ministro Flávio Dino destacou a jurisprudência do STF, que é pacífica no sentido de que as regras aplicáveis ao TCU também devem ser aplicadas no que couber aos tribunais de contas do Estado. E, por fim, no STF, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, entrou em uma ação no Supremo que questiona os trechos da Lei da Alienação Parental, por considerar que são frequentemente utilizados por homens para encobrir abusos e violências domésticas, especialmente contra a mulher. Segundo a Lei 12.318 de 2010, a alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a guarda, que repudie o pai ou a mãe ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com um deles, ou o pai ou com a mãe. De acordo com a legenda, de acordo com o PSB, a medida tem propiciado que denúncias de abuso sexual e domésticos sejam rotuladas como falsas pelo simples fato de haver uma disputa pela guarda de menores. Assim, as mães deixam de denunciar a violência com medo de serem vistas como alienadoras e perderem as guardas dos seus filhos. Bom, e para encerrar, quais são os destaques da Agência Brasil, Cíntia? Bom, dados do levantamento Mulheres no Mercado de Trabalho, realizado pela Confederação Nacional da Indústria, a partir de microdados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios do IBGE, mostram que, nos últimos 10 anos, houve uma redução na diferença entre salários pagos às mulheres e aos homens. O índice que mede a paridade salarial passou de 72 em 2013 para 78,7 em 2023. Os estudos mostram também que a participação feminina em cargos de liderança passou de 35,7% em 2013, para 39,1% em 2023. O índice de empregabilidade de mulheres apresentou uma evolução entre 2013 e 2023, passando de 62,6% para 62,6%. Agora, em destaque na área da economia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vê uma curva benigna em relação à inflação do país. De acordo com ele, o setor que demanda mais atenção é o de serviços, que começou a impressionar um pouco os preços. Campos Neto destacou também que a taxa básica de juros do Brasil ainda está elevada, mas tem diminuído em relação aos países emergentes. Esses foram os destaques da Agência Brasil, Amanda. E são esses os destaques do nosso segundo bloco de notícias desta terça-feira. Continue nos acompanhando aqui no canal da TV da Transparência. Até a próxima!